Então, vamos dar sequência, a tecnologia não para. E a gente vem agora, então, com o Ronaldo Pagliarini, né, e o Fábio Secchi, a Simone Secchi. Eles vão falar, então, da produção de leite com o uso do aplicativo Gestor RP. Trazer aqui umas informações técnicas. A Simone Brandstrup Secchi e o Fábio Luiz Secchi são produtores de leite há mais de 10 anos. Então, eles vêm de uma sucessão familiar também, e eles estão fazendo essa transição na propriedade, onde eles vêm de uma produção convencional e estão utilizando a tecnologia cada vez mais na propriedade. A propriedade se localiza na linha Catarina, aqui no município de Teutônia. E o Ronaldo, então, que é o desenvolvedor do aplicativo Gestor RP, né, Ronaldo? Trazer um pouco aqui de informações. O Ronaldo, então, ele é médico veterinário, graduado pela Universidade Federal de Pelotas. Ele é natural de Doutor Ricardo, também é filho de produtor, então ele também viu as dores, né, no campo dos seus pais, mas principalmente nos seus atendimentos diários com os produtores. Então, médico veterinário, tem pós em gestão de propriedades leiteiras pela Clínica do Leite, pela USP. Atualmente é consultor de propriedades de leite e também já atuou como consultor em pecuária na MSD Saúde Animal. E atual, então, criador do aplicativo Gestor RP. Então, deixo a palavra para vocês. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, tratando desse tema tão importante que é a tecnologia no campo, né, e a inovação. Então, o desafio e o convite de estar aqui me deixa muito feliz de discutir isso aqui em Teutônia, cidade que me recebeu bem há 12 anos atrás, como a Luísa falou, sou natural do Doutor Ricardo, com muito orgulho, filho de produtor, e acredito que o fato de ter nascido no interior e ter crescido no interior, eu acho que é de todo o currículo a parte que mais me habilita a estar falando sobre a inovação, porque só quem sabe, quem vive o interior é que sabe o quanto é engrandecedor e quanto enriquece a evolução das pessoas que moram no interior, o quanto tem de sabedoria no dia a dia, né? Então, a ideia da gente trabalhar aqui hoje é o aplicativo Gestor RP, que é uma inovação que tá aí, que já deu certo, e muitos produtores estão utilizando, né? E agradeço a vinda do Fábio e da Simone aqui para passar esse depoimento. Então, a gente vai trabalhar um pouco essa parte prática, né? Bom, a minha apresentação a Luísa já fez, como ela comentou, sou médico veterinário e consultor. Então, como eu brinco, eu moro na cidade, mas vivo no interior, né? O meu dia a dia é estar dentro das propriedades leiteiras e andar de bota e macacão, né? Essa é a rotina do dia a dia. A agenda que a gente propõe aqui para vocês para falar desse tema, então, no momento inicial, eu quero discutir um pouco com vocês a questão da evolução da tecnologia na parte produtiva de leite, né, na parte de produção de leite versus a evolução das formas de gestão, né? Quero traçar um paralelo rápido aí de como isso vem evoluindo ao longo do tempo e o quanto isso está alinhado ou não, né? Num segundo momento, vamos discutir um pouco sobre o aplicativo Gestor RP, que é uma inovação que deu certo, hoje está difundindo em muitos municípios do Rio Grande do Sul e em outros estados, como Santa Catarina e Minas Gerais. Então, a gente tem a alegria de trazer uma experiência já do trabalho com a ferramenta consolidada, né? Também vamos discutir um terceiro momento de como gerenciar na prática a produção de leite com o uso do aplicativo Gestor RP. Então, aqui a gente vai tratar um pouco mais sobre uma forma diferente de gerenciar do que é o tradicional, do que é a forma que a gente acaba tendo como padrão, né? Então, essa discussão a gente vai trazer também. E depois eu vou passar, então,
a palavra aí para o Fábio e a Simone, que vão trazer o dia a dia deles, a expertise deles no trabalho na propriedade, que também é aqui de Teutônia. Então, essa é a proposta de agenda aí para a gente deixar organizado o andamento. Eu começo falando sobre a evolução da tecnologia na agricultura com uma imagem aqui do seu Jorge Seque, pai do Fábio, que nos cedeu a imagem aí, agradeço. E aí a gente pode pensar, tá, mas nós vamos falar de tecnologia e vamos falar de preparar a terra com boi e arado, né? E o objetivo de eu trazer isso para cá é para a gente não esquecer as nossas origens e entender o contexto produtivo que essa imagem se encontra. Então, a gente muitas vezes acaba tendo na agricultura dentro de um contexto geral, tem várias formas de produzir. A gente tem vários tipos de propriedades e vários momentos na mesma propriedade. Então, a gente precisa compreender em que contexto produtivo está para entender o que significa isso. Então, na época, o que se tinha de sistema produtivo? Se tinha famílias numerosas, como é minha família, a gente somos em 8 irmãos, né? Então tinha bastante gente para preparar a terra, né? Não era problema, né? Então existiam famílias numerosas e muitas famílias nas comunidades, né? Se a gente conversa hoje com pessoas aí com 50 anos de idade ou mais, a gente pergunta quantas famílias tinha nessa comunidade há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Era comum ver comunidades com 30, 50, 100 famílias trabalhando. Então, eram famílias numerosas numa área pequena de produção. E aí, o que tinha de forma produtiva era isso, a gente se trabalhava muito manual, né? Mas se a gente fosse pegar naquela época e falar para o seu Jorge que o trabalho que ele estava fazendo, no sol, suando a camisa, literalmente suando a camisa, que um dia ele poderia substituir esse trabalho por um trabalho no ar-condicionado, um trator com ar-condicionado, talvez ele fosse dizer, é louco, capaz que isso vai acontecer, né? Isso não é uma coisa viável, isso não vai acontecer. Dificilmente se acreditaria que isso se tornaria uma realidade. Então, naquele contexto produtivo, era a forma que se tinha para produzir e não se imaginava onde a gente poderia chegar, né? E entrando na questão da tecnologia, especificamente na produção de leite, no mesmo período e em alguns lugares talvez ainda tem isso, a gente ordenhava as vacas à mão. Então, pensando na produção leiteira, o que se tinha? Que nem eu comentei antes, muita gente na família podia ter vaca e beleza, vamos lá ordenhar, né? Então, esse era o contexto produtivo que se tinha, e essa era a origem da atividade leiteira. E nesse contexto aqui, se a gente fosse falar para a pessoa que estava lá ordenhando à mão, como talvez muitos dos produtores aí e pessoas aqui presentes já fizeram isso, e eu fiz isso quando era criança, também chegasse para mim e me falasse que poderia evoluir aquela forma de trabalho para um ambiente onde as vacas ficariam no ar-condicionado, num ambiente onde a vaca seria ordenhada por um robô e que, além disso, o produtor poderia estar às 10h20 da noite, observem o horário aqui, às 10h20 da noite o produtor estava sentado no sofá dele, olhando por uma câmera no celular dele, a vaca sendo ordenhada por um robô. Isso aqui é maio de 2022, propriedade do Leandro Landmer, que também nos forneceu aí a imagem gentilmente, a quem a gente agradece, aqui em Teutônia. Então, essa é uma realidade hoje. E a gente mostra isso como uma forma de dizer que a gente está em outro contexto produtivo. Eu lembro de quando ouvi e vi a primeira reportagem falando sobre robôs na ordenha, né? A ordenha robotizada, eu pensava, esse negócio aí vai demorar uns 15 anos, talvez, para vir para o Brasil, né? Em 3 anos, a gente já tinha vários, né, instalados, né? Mas a discussão aqui não é se todo produtor, então, tem que botar robô, não é essa a mensagem. A mensagem que eu estou passando é que a gente está vivendo um contexto produtivo muito diferente do que a nossa origem. Isso mudou.
Isso mudou o contexto. Por que as pessoas vão investir nisso daqui? Porque nós não temos mais famílias numerosas, 8 filhos para ordenhar a vaca à mão. A gente tem áreas que precisam expandir áreas e menos pessoas para trabalhar. Então, a gente precisa aumentar a escala, né? E essa é a realidade que se vive, né? Então, na parte produtiva, houve uma grande evolução. Agora, passando para a parte de gestão, como está andando a evolução da parte de gestão de rebanhos leiteiros. Então, a gente vê nessa foto aqui um caderno muito completo. Esse caderno aqui me dá orgulho de ver, eu pego ele com cuidado. Digo, se esse negócio cair no chão num dia de chuva aqui, eu sou espancado, né? Então, se o produtor tem um caderno e anota tudo, como a gente foi criado assim, ouvindo, tem que anotar, tem que anotar, tem que anotar, tem que anotar. Essa é a proposta e a orientação que eu ouvi na faculdade, que eu ouvi de técnicos desde cedo e que eu fazia muito isso no início da minha trajetória profissional. Eu cobrava muito produtores que talvez estejam nos ouvindo aí, que me conhecem há mais tempo, eu cobrava, tem que anotar o parto, tem que anotar o dia que nasceu a terneira, tem que anotar quem é o pai, tem que anotar quem é a mãe. Então, toda essa anotação, mesmo sendo completa, mesmo sendo bem feita, será que ela é o suficiente para gerenciar uma propriedade? Será que o produtor consegue tirar todas as informações gerenciais para tomar a decisão que ele precisa utilizando o caderno? Essa é uma questão que fica dentro do contexto atual produtivo, né? Então, a gente precisa estar ciente, saber que o produtor anotou, ele fez a parte dele. A questão é a gente fazer uma reflexão se isso é o suficiente. E aí eu entro um pouco na parte da evolução da gestão, falando sobre a nossa atuação como técnico, como veterinário, como profissionais envolvidos no agro, né? Como pessoas que estão dentro das propriedades para levar informação, para discutir, para levar soluções. E aí eu questiono muito assim, a questão de pegar o nosso papel, vou falar da minha atuação, né? Eu como veterinário, o produtor me contratou para eu ir lá na propriedade, e eu chego lá, pego aquele caderno que foi muito bem preenchido, que foi feito com carinho, com dedicação, com muito esmero, e eu chego lá e pego essas informações e passo para uma planilha. Nossa, demos um grande passo aqui, passamos as informações para a planilha, mas aí isso é o suficiente para eu conseguir ser assertivo nas orientações, para eu conseguir compreender realmente o que está acontecendo naquela propriedade, quais são os gargalos, quais são as necessidades daquele sistema produtivo. Então, essa pergunta eu me fazia muito há anos atrás, aí, 2014, 2015, eu ficava me questionando, assim, eu estou vindo aqui na propriedade, estou pegando o caderninho, preenchendo, mês seguinte eu venho de novo, mês seguinte eu vou de novo, e passa meses e eu estou fazendo isso, gerando um ou outro indicador, gerando um ou outro relatório, né, colocando um gráfico para o produtor, às vezes. E eu me perguntava isso e para minha frustração, a resposta, quando eu era realmente honesto comigo, era dizendo, não tá sendo efetivo, eu não estou conseguindo ajudar o produtor o quanto ele precisa com essa ferramenta. Era isso que eu sentia, e a partir daí foi quando eu busquei alternativas e tive a iniciativa de desenvolver o aplicativo Gestor RP. Então, na época, eu imaginava e tinha segurança, a certeza de que a ferramenta que eu estava utilizando, que era uma planilha de Excel, ou às vezes softwares que estavam consolidados no mercado e que rodavam num computador, não era a ferramenta que realmente o produtor precisava e nem a ferramenta que eu precisava para conseguir fazer esse trabalho bem feito. Então, na época, bati muitas portas e agradeço muito aqui a equipe da Fortaleza Tech, o Jonas e o Rudimar e toda a equipe, que é uma empresa aqui de Teutônia, que acreditou nesse projeto de desenvolver uma ferramenta que fosse realmente útil e que funcionasse. Então, foi uma iniciativa, uma peregrinação para
para desenvolver isso, e graças a essa empresa acreditar, graças ao Jonas e ao Uridimar acreditar que isso era possível, e também graças a todo o conhecimento e a sabedoria que os produtores têm no dia a dia, a gente conseguiu desenvolver uma ferramenta que realmente atendesse à necessidade do produtor. Então, quando a gente desenvolveu isso, tem todo o trabalho de tecnologia, tem todo o trabalho de laboratório, vamos dizer assim, mas junto com isso vem toda a experiência nossa como consultor veterinário, e tem muito, e aí eu agradeço e valorizo muito a sabedoria dos produtores, porque a gente trouxe para dentro do aplicativo as funcionalidades que o produtor precisa. A gente pensou no que o produtor precisa no dia a dia para conseguir ser ágil, ser rápido, né? Atender a necessidade do produtor, e com isso a gente conseguiu fazer o quê? Trazer literalmente o rebanho para a palma da mão do produtor. Fazer com que o produtor se torne realmente um gerente do rebanho dele. Então aqui eu vou passando para um outro momento aqui, mostrando um pouco da ideia do aplicativo. Eu não vou entrar aqui em todas as funcionalidades, em todas as opções que o aplicativo dá, em função do tempo. Acho que o momento é a gente conseguir transmitir qual é o nosso propósito com o aplicativo, transmitir qual é a ideia de trabalho, e para isso eu trago a imagem aqui de um produtor que é o Jean Schuch, lá de Capitão. Tem pouco mais de 20 animais em ordenha, então é um produtor que hoje não tem galpão, não tem robô, não tem canzil na propriedade dele, não tem um compost, não tem um freestyle, mas tem gestão na propriedade dele. Então, esse é o nosso propósito, é trazer a gestão das propriedades para qualquer nível de produção leiteira, qualquer produtor. Nós temos clientes, que nem o caso do Jean aqui, com 20 animais em ordenha, e tem 300, 500 animais em ordenha usando a ferramenta. Quer dizer que ela é útil para qualquer nível de produtor, e ela é acessível em termos de investimento para qualquer nível de produtor. Porque a gente conseguiu desenvolver uma ferramenta que o produtor vai investir, vai usar o celular que ele já tem. Ele não precisa comprar um equipamento, não precisa comprar uma impressora, não precisa comprar um computador. Ele vai usar o celular que ele já usa para uso pessoal, né? Então não há um investimento nisso. Ele vai investir o quê? A mensalidade do uso do aplicativo. Então a gente tem propriedades com o tamanho dele aí, a partir de R$40 de mensalidade, consegue ter acesso à ferramenta. Então esse o nosso propósito, é levar a gestão para o campo, levar a gestão lá no meio do potreiro. A gente está aqui na beira do mato, sem internet, nós não estamos preocupados se tem sinal, não tem sinal, se vai funcionar, se não vai funcionar, se o sinal é bom. Nós não estamos preocupados com isso, porque o aplicativo funciona sem internet, e o produtor consegue consultar e lançar os dados. Então esse é o grande propósito nosso. Uma outra grande facilidade do aplicativo é que ele consegue organizar e avisar sobre os manejos diários, sobre secagem, partos, vacina, reprodução, se tem algum manejo para ser feito nos animais. O aplicativo vai organizar isso num calendário. Então, cada dia que tem alguma tarefa para fazer, o aplicativo avisa. Avisa como? Na tela do celular vai aparecer lá, assim como o Facebook nos avisa que tem amigos de aniversário, que a gente pode ir na casa deles filar uma boia, né? O aplicativo vai mostrar que tem que secar a vaca, que tem a fulana para fazer um parto hoje, que tem alguma injeção para ser feita nas vacas. Então, a gente abrindo essa mensagem vai detalhar lá o que foi recomendado para esse animal nesse dia. O veterinário pode organizar com horários e toda a orientação que foi feita. Então, o aplicativo facilita esse dia a dia, né? E aqui um grande diferencial que eu vejo dessa ferramenta é que o aplicativo consegue disponibilizar os principais indicadores sempre atualizados, sem precisar gerar relatório. Então, quem está no campo e sabe que precisa fazer gestão, já entendeu que a gestão é importante, já sabe o quanto isso vai mudar, também sabe que para tomar uma decisão, para
decidir qual é o caminho que vão tomar, precisa, vamos gerar um relatório, vamos buscar as informações no caderno, vamos passar para uma planilha. Normalmente isso vai demorar um mês até juntar a informação e pensar se vai tomar uma decisão ou não. Nesse caso aqui, o gestor ERP já vai trazer os indicadores atualizados e vai fazer com que a gente gerencie o rebanho com os indicadores prontos. Então, o produtor ele vai olhar junto com o veterinário assim que terminou o manejo, terminou a atualização dos dados, tanto o veterinário, o produtor, o técnico, a pessoa da empresa que é parceira, da cooperativa que é parceira, do laticínio que é parceiro, vai chegar lá e vai ter os indicadores por meio de gráficos, numa visualização fácil, limpa e clara, que nós, como técnicos, conseguimos interpretar de uma forma rápida e também o produtor consegue ver. Existem muitos softwares no mercado que são muito completos, muito bons tecnicamente, mas trazem planilhas que nós, como técnicos, às vezes precisamos fazer uma pós-graduação para entender o que está escrito lá. E aí o produtor precisa, que é a pessoa mais interessada no processo, não vai conseguir enxergar e tirar a informação dali. E o aplicativo desmistifica um pouco isso e torna isso mais fácil, né? Passando aqui para um terceiro momento, quero discutir um pouco com vocês a questão de como gerenciar na prática a produção de leite com o uso da tecnologia do gestor ERP. Então, como eu vinha comentando, é uma ferramenta que se consolidou, os produtores literalmente levam, e a imagem que eu trago, as fotos que eu trago, são cliques do dia a dia. E quando a gente está no interior e vê, cheguei lá no Rafael, lá em Marques de Souza, estava ele com o aplicativo no meio das vacas. Beleza, esse é o nosso propósito, isso é o que nos move no dia a dia, faz acordar cedo e fazer a coisa acontecer. Porque ver uma imagem dessa aqui, para mim, é que nem a propaganda do cartão de crédito, né? Não tem preço. Porque se vê que o produtor está fazendo a gestão mesmo e sai daquele negócio assim que é muito cômodo, às vezes, para nós como técnico, e quem é técnico da área, agrônomo, veterinário, às vezes a gente senta e diz assim, mas pois o produtor não faz, o produtor não lança, o produtor não anota, o produtor não sei o quê. A gente está só botando a culpa. E a solução, quem é que vai trazer? Quem que vai chegar lá e vai dizer, cara, se faz assim, dessa maneira o caminho é mais curto, tem menos pedra por esse caminho. Então esse é o nosso propósito, é fazer com que a gestão aconteça lá no campo. E por que isso é um diferencial do aplicativo e por que isso funciona? Porque quem nasceu no interior, quem é do interior aqui, sabe que nós não temos a cultura de pegar um computador ou ter um escritório na casa e sentar e vamos dizer, hoje de tarde nós vamos trabalhar gestão. Choveu, nós vamos abrir o computador e vamos trabalhar gestão. Isso não acontece no interior. Não vai acontecer. Não tem a história de dizer, hoje choveu, o produtor não tem nada para fazer, ele pode olhar os gráficos dele. O Fábio está rindo aqui. Então, assim, não existe esse tempo de não ter mais o que fazer. Isso não existe mais no interior. Então, precisa ter uma ferramenta que o cara, às vezes, tem 30 segundos para tomar a decisão. Ele tem 30 segundos para decidir se vai inseminar a novilha ou não. Ele não tem mais a tarde inteira para ir procurar quem é o pai e quem é a mãe quando nasceu. Ele tem 30 segundos para ver se a novilha tem peso, idade e chamar o inseminador. E tem que resolver a situação. Então, quando o aplicativo está lá no meio das vacas e a gente está fazendo gestão com as botas sujas e com a roupa suja de bosta de vaca, perdão a expressão aqui, aí ela acontece mesmo. Então, vou mostrar alguns gráficos aqui, algumas situações práticas em que o produtor pode tomar decisão em segundos sobre aquele setor da propriedade ou sobre aquele animal, né? Então, aqui a gente tem gráficos de ganho de peso diário, por exemplo. Aí é uma parte mais técnica da gestão, falando da gestão zootécnica, né? Então, quando a gente lança o peso das novilhas no aplicativo, ele nos mostra o ganho de peso por idade, nesse caso aqui. E aqui a gente tem dois exemplos. O primeiro exemplo de um ganho de peso diário de 1 kg por dia, e no outro a gente tem um ganho de peso diário de 400 gramas por dia.
Isso aqui são 2 gráficos de 2 propriedades diferentes, de duas propriedades diferentes. Agora, pode acontecer de dentro da mesma propriedade passar pelos 2 momentos. Então, entendam a importância que é a gente ter os gráficos na mão. Porque uma propriedade dessa aqui, que tem um ganho de peso de 1 kg por dia, tem um excelente resultado, ela tem que estar focada em manter esse resultado e não mexe em nada. Eu brinco com os produtores, não pisca do lado das novilhas para não cair o ganho de peso. Então, isso é o foco dessa propriedade. Agora, se essa propriedade aqui está com esse ganho de peso, ela tem que sentar e se questionar tudo o que está fazendo. Será que o conforto das novilhas nessa propriedade está bom? Será que as novilhas têm água suficiente? Parece besteira, mas pode ser que o coxo d'água para o lote que tem ali, ele é muito pequeno e as novilhas não estão ganhando peso. Se não medir, não vai descobrir. Então, isso é gestão, é estar lá no dia a dia e conseguir ver, bom, eu estou com ganho de peso de 400 gramas, eu tenho que me mexer. Se não aparecer ninguém aqui para me ajudar, eu tenho que ir atrás. Quem que eu vou acionar? Vou acionar o técnico da cooperativa, o veterinário que me dá assistência, a Emater, qual é a entidade que vai me ajudar? Mas o produtor sabe que está precisando de ajuda, porque por mais que haja boa vontade das entidades ou dos profissionais, nós nunca vamos conseguir saber 100% como estão todas as propriedades. A propriedade tem que ter essa noção e saber qual é o problema e quem que vai ajudar, né? Esse ganho de peso vai interferir no quê? Na idade é o primeiro parto dessas novilhas. Então, nesse caso aqui, eu trago um gráfico que o aplicativo Gestor LP mostra, simplesmente lançando o dia que nasceu a terneira e o dia que essa novilha pariu. Quer dizer, qual é o envolvimento que o produtor tem para ter essa resposta aqui? Ele lançou o parto, em 15 segundos ele lançou o parto e o nascimento da novilha, e esses 15 segundos não é forma de expressão, hein? Quem utiliza o aplicativo sabe que são segundos para lançar um parto. Lançou um parto, nesse caso aqui, 26 meses depois, em média, lançou o parto da novilha, sabe qual é a idade, é o primeiro parto daquela novilha. E aí é o que eu sempre digo para os produtores, se essa idade é o primeiro parto, ela é boa ou ruim? E nós, como técnicos, sempre temos a tendência de dizer, não, isso aí está errado, tem que ser 22, porque nos Estados Unidos isso, porque na Europa aquilo. Não, calma, vamos ter o número nosso, da nossa propriedade, e vamos ver. Eu já dei muitos parabéns para muitas propriedades que têm idade ao primeiro parto de 26 meses. Mas por que eu dei os parabéns? Porque esse mesmo cara no ano anterior tinha 30. Então ele evoluiu em relação a ele mesmo e merece os parabéns. Vamos comemorar, vamos dar um pulo de alegria. Agora, se essa propriedade aqui tem como meta chegar abaixo dos 24 meses, bom, aí nós temos que trabalhar. Nós não vamos dar pulo de alegria, mas vamos baixar a cabeça e vamos trabalhar. Se essa propriedade baixar 2 meses, a idade é o primeiro parto de uma novilha, uma só. Nós estamos falando de 60 dias que essa novilha vai dar leite a mais. Se ela der 25 litros de leite, nós estamos falando aí de 1.500 litros de leite, que significa hoje mais de R$3.000 no faturamento da propriedade. Mexendo numa novilha. Se essa propriedade tiver 10, se essa propriedade tiver 20 novilhas parindo por ano. Então, isso que é a gestão na prática lá, né? Falando sobre a parte reprodutiva, como é que se faz a gestão da reprodução com o aplicativo Gestor LP? Normalmente, o que acontece na parte reprodutiva? O produtor anota no caderninho, que nem eu comentei lá, aí tem que passar para o veterinário, ou manda foto pelo WhatsApp, ou manda escrito, daí o veterinário lança na planilha, daí imprime uma planilha, vamos fazer o manejo, terminamos o manejo, pega o que está escrito na planilha e volta para a planilha ou para o software no computador. Todo esse processo que eu descrevi num sistema de planilha significa dizer que entre o produtor e o veterinário, os dados passaram pelas nossas mãos 5 vezes. Nessas 5 vezes a gente só foi secretário. Nós não fomos gestor, o produtor não foi gerente e o profissional não foi consultor, foi secretário. Que era o que eu dizia para os produtores sempre, eu sou muito caro para ser teu secretário, né? Consegue contratar um secretário, uma secretária o mês inteiro, que é melhor do que eu vir aqui fazer esse trabalho. Com o aplicativo Gestor LP, a gente mudou essa forma de trabalhar, e esse é o grande pulo do gato, porque o produtor lançou no aplicativo, isso está atualizado. O veterinário não vai lá lançar dados, o veterinário vai ver se a vaca está prenha ou está vazia.
Nesse caso aqui, eu estou vendo ainda, eu nem sei o resultado, e o produtor lá já está na expectativa. E aí, será que está prenha? Fala logo aí que está prenha, fala logo que está prenha. Beleza, falei que está prenha, ele atualizou, salvou que está prenha, o aplicativo já colocou para ele que 7 meses depois ele vai secar, 21 dias antes do parto vai ter o pré-parto e qual é a previsão de parto. Tudo isso está lá naquela agenda que eu mostrei antes, já está atualizado lá. O veterinário terminou o toque dessa vaca aqui, não tem mais serviço de ir lá, digitar tudo para que isso esteja atualizado. Ele simplesmente vai poder sair do trabalho prático ali, de fazer os toques, de ver se a vaca está prenha ou não, e vai passar para uma discussão. Como é que estão os indicadores da reprodução? Nós estamos com uma taxa de concepção boa ou ruim? A taxa de concepção do inverno, ela é maior que a do verão? Normalmente a gente discute isso em congressos a nível internacional, né? Vem os pesquisadores a nível internacional discutir que artigos científicos dizendo que a taxa de concepção do verão é menor que a do inverno, que o estresse calórico interfere na vida produtiva na vaca. Tudo isso é consolidado. Agora, chega no produtor e pergunta, as vacas emprenham mais no inverno na tua propriedade, sim ou não? Ah, eu acho que sim, mas quanto a mais elas vão emprenhar no inverno? Ninguém sabe. E aí a gente tem toda uma produção científica de conhecimento e a gente não aplicava isso antes do gestor RP, porque a gente não tinha isso na palma da mão nas propriedades. Vinha me pedir, tá, mas aqui em Teutônia é quente mesmo no verão? Quando dá 41 graus, 42 graus, as vacas emprenham ou não? E se eu subir ali em Serafina, se eu estiver lá em Antagorda, que é diferente o clima, isso interfere ou não? Então, tudo isso o aplicativo traz, consegue ver que nesse caso aqui, a taxa de concepção do verão é metade do que a concepção do inverno. Aí o produtor pergunta, nesse caso aqui eu trouxe esse gráfico porque é uma propriedade que me perguntou, vale a pena eu investir em ventilação, chuveirinho, ou botar uma climatização? Daí eu disse para ele, vamos ver. E aí ele diz, não, porque todo mundo diz que vale a pena, que vale a pena, que vale a pena. Eu falei, não, beleza, vamos ver na tua propriedade. Pega lá os gráficos de reprodução e vamos ver quanto interfere na concepção. E aí ele disse, não, eu acho que aqui vai valer a pena. Então a gente saiu do achômetro, tipo, ele estava dizendo que todo mundo acha que vale a pena. Eu também ouço todo mundo dizer que acha que vale a pena. Agora, para a propriedade dele, vale mesmo ou não? Então, aqui a gente tem a resposta com números, né? Sobre a qualidade de leite com o gestor RP, como é que se faz essa gestão? Então, a gente normalmente está acostumado a ver nós, veterinários, técnicos, incentivando o produtor, tu tem que anotar quando a vaca tem mastite, tu tem que coletar a amostra de leite individual para a gente mandar para o laboratório e ver a CCS individual de cada vaca, tu tem que fazer o teste da raquete. E aí, muitas vezes, o produtor vai lá, se dedica e faz isso, e aí a gente pergunta depois onde está o resultado. Aí o resultado que veio da Univates, ou UPF, é uma folha impressa e está numa gaveta lá, ou está marcado com uma marca-texto lá, o que é as vacas que estão acima de 1 milhão, com a CCS acima de 1 milhão. Com o gestor RP, isso muda. A gente tem o quê? A CCS individual em forma de gráfico de todas as lactações. O cara quer ver como é que essa vaca foi na primeira lactação, ó, como é que ela foi na segunda, como é que ela está sendo na terceira lactação. Ou seja, foi passando as lactações e foi aumentando a CCS da vaca. Então, a gente tem, num clique, eu estou lá fazendo o toque ainda, o produtor está na expectativa lá, e eu já pergunto assim, como é que está a saúde de ubre dessa vaca? Ele clica em saúde de ubre, abre esse gráfico e ele me diz, não, está bem bonito os gráficos dela. Beleza, fecha e vamos seguir em frente. Agora ele me diz, está bem complicado aqui, nós temos CCS aqui de 4 milhões para essa vaca aí. Opa, por que ela não está emprenhando? Será que a mastite, a doença que ela tem no ubre, não está interferindo na capacidade que ela tem para emprenhar? E isso eu tenho ali na hora, com a luva suja ainda, eu posso decidir. Nós não vamos deixar para depois a decisão, né? Se fizer uma cultura, por exemplo, e aí tem laboratórios hoje, tem cultura na fazenda, se identificando quais bactérias que causam mastite, e eu consigo lançar isso no aplicativo, ver os diagnósticos que essa vaca tem com apenas um clique, né?
E aí uma informação gerencial relacionada a essa parte da qualidade de leite, que é uma coisa que me deixava muito irritado, às vezes, era ter o resultado de CCS e não ter um plano de ação. A gente fez um exame, gastou dinheiro para fazer um exame, mandar para o laboratório, despendeu muito tempo, muita energia para fazer a coleta do leite, mandar para o laboratório, identificar de forma certa, e vem o resultado e não se tira nenhuma informação gerencial, não se toma nenhuma atitude estratégica para o rebanho. E aqui, ao lançar a produção de leite individual e importar os resultados de CCS do aplicativo para o aplicativo Gestor LP, ele vai nos mostrar quem são as vacas que mais aumentam o resultado de CCS no tanque. Então, aqui, o top 1, nesse caso aqui, não é uma coisa boa. Ela está no topo da lista da vaca que mais coloca células somáticas no tanque. E o produtor, com apenas um clique, vai ver que essa vaca aqui é 20% da CCS do tanque. Então, se o cara tem 500 mil células no tanque, nesse caso aqui tem pouco mais de 400 mil células no tanque, só essa vaca aqui está 82 mil células. Quer dizer que se eu conseguisse ou curar a mastite que ela tem, ou se é possível eu tirar essa vaca do rebanho, vai baixar 20% a minha CCS de tanque. Então, isso é uma decisão gerencial. O produtor precisa saber disso. O produtor precisa entender o que ele quer fazer com essa vaca. E não a gente esconder esse resultado. Nós temos que mostrar e discutir. Esse é o papel do aplicativo. E com relação à produção de leite individual, ele vai nos mostrar a curva de lactação que essa vaca teve. Então, nós conseguimos ver, além da saúde de úbrio, o quanto ela está produzindo, o quanto isso está interferindo na produção, né? Então, a gente consegue ter, de uma forma simples e fácil de entender, é muito mais fácil a gente ver um gráfico, saber que a vaca subiu lá em 45 litros, ela vem praticamente mantendo, aqui ela subiu um pouco, está descendo a produção. A gente consegue, de uma forma visual, muito mais fácil ver isso do que dizer assim, não, vamos procurar quanto essa vaca produziu na lactação passada numa lista. O número é o mesmo, só que se tu consegue ver numa forma gráfica, tu consegue ver muito mais fácil, né? Avançando aqui na parte de produção, né, falando dessa parte de gestão da produção de leite, a gente tem aqui uma informação que é muito importante para nós técnicos e também para o produtor, é saber como está o DEL do rebanho. Por que isso é importante? Porque uma vaca que está parida há muito tempo, ela não produz, não consegue produzir o mesmo leite que uma vaca que pariu há menos tempo. Então, nisso, a gente consegue ver se, por exemplo, o rebanho está produzindo o que ele pode ou está deixando de produzir. Estamos perdendo a oportunidade de produzir um pouco mais. O aplicativo consegue ter, com a atualização dos partos e as secagens, eles nos mostram como está o DEL de cada vaca e do rebanho ao longo do ano. Então, eu consigo ver o DEL médio do ano. Essa propriedade teve um DEL médio no ano passado, de 2021, de 171 dias. Então, eu consigo ter, de uma forma clara, como foi o comportamento de dela ao longo do ano e em qual momento a gente está. Provavelmente, essa propriedade aqui, em abril e maio, produziu mais leite que aqui em novembro e dezembro, quando o DEL estava mais alto. E quando eu tenho isso, eu também tenho junto no aplicativo como está a produção das vacas em cada fase da lactação. Então, eu quero saber, as minhas vacas recém-paridas, elas estão produzindo bem ou não? Como está a produção delas? Então, o aplicativo vai me dizer aqui quanto que é a produção delas. Quem está no meio da lactação e quem está em final de lactação. Como está a produção desses animais e como está a produção geral do rebanho. Então, essa informação ela está na palma da mão de uma forma fácil e simples. Uma outra forma de gerenciar a parte produtiva é que ao atualizar o volume de leite vendido e o número de vacas que a gente tem em lactação, nós vamos ter a média de leite de produção do leite vendido. Que é isso aqui que paga a conta, é isso aqui que vai fazer fechar a conta no final do mês.
Então, às vezes, muitas vezes a gente está discutindo um momento ótimo da propriedade. Essa propriedade atingiu 30 litros de média. Nossa, meus parabéns, mas atingiu 30 litros durante quanto tempo? Um dia, uma semana, um mês ou o ano inteiro? E aí a gente vê o quanto a gente pode evoluir em eficiência, porque, por exemplo, essa propriedade, a média de 2020 e 2021 está praticamente igual. 2020 foi 28,6, 21 foi 28,8. E aí a gente vê, essa propriedade está evoluindo ou não em relação a ela mesma. Vamos esquecer o mundo, os outros produtores, nós temos que pensar naquele momento, naquela propriedade. E aí é uma decisão gerencial da propriedade, vai investir, não vai investir, tem sucessão, não tem sucessão, vai investir no quê? Quanto vai investir? Vai olhar aqui e vai dizer, bom, nós estamos 2 anos estagnados. Se a gente olhar para frente e nós não mudar nada do que a gente está fazendo, provavelmente nós vamos continuar no mesmo nível de produção. Agora, para mudar isso aqui, vai ter que se mudar alguma coisa no sistema produtivo. E aí, avançando um pouco nessa questão de média anual, a gente tem quanto é o volume de leite vendido por mês. A gente consegue comparar ano com ano. Então, aqui está comparando 21 com 22. Essa propriedade está praticamente com o mesmo volume de leite que tinha no ano anterior. Então, aqui nos consegue clarear como a gente está em relação a nós mesmos a nível de propriedade, né? Consegue trazer para o produtor essa mensagem de olhar para dentro. Essa é a proposta do aplicativo e da gestão. Essa é a proposta da gestão para todos os produtores, a gente conseguir olhar para dentro, principalmente nesse contexto produtivo em que tem muitas decisões para serem tomadas num curto espaço de tempo, porque cada vez mais tem mais atividades na propriedade. Então, a nossa mensagem como aplicativo é que existe a ferramenta, ela está disponível para todo e qualquer nível de produção. Eu brinco que para utilizar o aplicativo Gestor ERP só tem que saber mexer no WhatsApp, então quem tem o WhatsApp vai mexer no aplicativo. Pode demorar 1 mês ou 2 ou 3, mas vai mexer. Então a mensagem que a gente quer deixar é que tem como a gente quebrar o paradigma e sentir o sabor da liberdade de ter a gestão na nossa mão, de ter os números na nossa mão e tomar as decisões. E para o produtor, essa experiência ela é única porque, normalmente, a gente tem a cultura da produção de vir alguém de fora e dizer o que tem que ser feito na propriedade, o que tem que ser investido, o que tem que ser decidido. E isso é muito perigoso no contexto produtivo atual, porque a margem está menor, os custos estão maiores, e quem tem que tomar a decisão do que precisa e do que vai investir é o produtor. E o aplicativo Gestor ERP traz essa liberdade para o produtor de saber onde está a dor e procurar a solução. Então, essa é a nossa mensagem. Queria agradecer a oportunidade e já de imediato passar para a Simone e o Fábio aí que vão compartilhar com vocês o case de sucesso deles. Obrigado.